A senhora está atrapalhando a minha vida. Ele falou isso olhando para mim, na sala da minha própria casa. A Patrícia estava sentada no sofá, de braços cruzados. O corretor fingia mexer no celular, como se não estivesse ouvindo nada. E eu ali, em pé, sentindo o silêncio pesado da sala apertar o peito. O Marcelo nem levantou a voz. Ele só deslizou o dedo na tela do celular e repetiu: "Não dá mais para continuar assim." Eu segurei o porta-retrato do meu marido que estava na estante. Apertei com força, como se aquilo me segurasse de pé. Por fora, eu fiquei quieta. Por dentro, parecia que alguma coisa tinha quebrado. Sabe quando você percebe que virou um incômodo dentro da própria casa? Quando o filho que você criou começa a te olhar como um peso? Eu paguei a faculdade dele costurando até de madrugada. Vendi minhas alianças antigas para ajudar ele a abrir o primeiro negócio. E agora eu era o problema. Ele disse que precisava de espaço, que queria viver a vida dele, que eu precisava entender. Dias depois, foi ele quem bateu na minha porta pedindo perdão, mas quando isso aconteceu, já não era mais a mesma coisa. Espera aí que você ainda não ouviu o pior. Eu fiquei viúva cedo. O pai do Marcelo morreu quando ele ainda estava terminando o ensino médio. De uma hora para outra, eu virei mãe e pai dentro da mesma casa. Eu sempre trabalhei como costureira. Pegava serviço de fora, fazia barra de calça, ajustava vestido de festa, reformava uniforme escolar. Muitas vezes virei à noite sentada na máquina, com os olhos ardendo só para entregar tudo no prazo e não perder cliente. Eu vendi o carro que meu marido deixou para pagar a faculdade do Marcelo. Ele queria fazer administração. Eu disse que ele podia estudar tranquilo, que da casa eu cuidava. Teve uma época que eu precisei escolher entre fazer um tratamento no joelho ou ajudar ele a abrir o primeiro negócio. Eu escolhi ele. Aguentei dor calada durante anos. Eu nunca viajei. Nunca comprei nada caro para mim. Minha vida sempre foi trabalhar e garantir que ele tivesse oportunidade. E a gente era próximo. Ele me contava dos planos, das dificuldades. Almoçava comigo quase todo dia, quando ainda morava só nós dois. Eu tinha orgulho dele. Achava que tinha criado um homem de caráter. A mudança começou depois que ele conheceu a Patrícia. No começo, eu até gostei dela. Educada, falava manso, me chamava de Dona Lúcia, com respeito. Mas aos poucos, as coisas foram ficando diferentes. Eles passaram a conversar baixo quando eu entrava na sala. Começaram a sair mais sem me avisar. Pequenas decisões da casa deixaram de ser comentadas comigo. O Marcelo ficou mais impaciente. Qualquer pergunta minha virava reclamação. Qualquer opinião parecia intromissão. Eu sentia que alguma coisa estava mudando, mas ficava repetindo para mim mesma que era só fase. Que filho cresce, casa, muda mesmo. Só que não era só mudança. Era o começo do afastamento. Depois que eles passaram a morar comigo, a casa já não parecia mais minha. No começo foram pequenas coisas. O Marcelo começou a implicar com a conta de luz. Dizia que eu deixava a televisão ligada demais, que eu precisava me atualizar e economizar. Eu sempre paguei todas as contas sozinha. Mesmo assim, ele falava como se eu estivesse gastando o dinheiro dele. Um dia, eu fiz o almoço como sempre fiz. Arroz, feijão, frango. Ele provou e disse na frente da Patrícia: "A senhora precisa aprender a variar. A gente não vive mais nos anos 80. Eu fiquei quieta. Lavei a louça depois. Teve uma noite que recebi 2 amigas antigas para tomar café. Elas vieram me visitar, coisa simples. O Marcelo entrou na sala e perguntou se eu podia avisar antes de trazer gente para casa, porque ele precisava de silêncio para trabalhar. Era a minha casa. Mas eu pedi desculpa. Com o tempo, ele começou a tomar decisões sem falar comigo. Mudou os móveis de lugar. Trocou a fechadura do portão e só depois me entregou a chave nova. Disse que era por segurança. Eu comecei a ouvir frases que nunca tinha ouvido do meu próprio filho. "Não precisa se meter nisso. Deixa que eu resolvo. A senhora complica tudo." A Patrícia não gritava, mas sempre completava as falas dele. Dizia que casal precisa de espaço, que eu já tinha vivido minha vida. Num domingo, eu me arrumei para ir na igreja. Quando voltei, descobri que eles tinham chamado um pintor para fazer orçamento da casa. Sem me avisar.
O homem estava medindo as paredes enquanto o Marcelo explicava as mudanças que queria fazer. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu: "A gente está pensando em dar uma modernizada. A senhora não entende muito disso." Eu não entendo muito disso. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Outra vez, eu sentei na sala para assistir televisão e ele pediu o controle. Disse que queria colocar uma série que eu não ia gostar. Eu levantei e fui para o quarto. Era mais fácil evitar discussão. Com o passar dos meses, ele começou a falar que eu precisava rever meus planos, que talvez fosse melhor pensar numa casa menor, mais prática, que aquela casa era grande demais para mim. Eu sempre dizia que a casa era confortável, que ali estavam as coisas do pai dele, que eu gostava dali. Ele respondia com impaciência: "Mas a vida anda para frente." Eu comecei a perceber que as conversas deles paravam quando eu entrava na cozinha, que meu nome surgia abaixo no meio de frases cortadas, que eu não era mais incluída nas decisões. Uma noite, ouvi meu filho dizer no telefone: "Minha mãe ainda mora comigo, é complicado. Ainda mora comigo." Eu não disse nada, mas naquele dia eu senti que já não era mais vista como dona da casa. Eu passei a prestar mais atenção. Guardei cópias antigas de documentos que ficavam numa pasta no armário. Separei comprovantes de pagamento das contas. Revirei papéis antigos que eu nunca tinha organizado direito. Não era desconfiança total ainda. Era um incômodo que crescia. Teve um jantar em que o Marcelo comentou, na frente de um amigo, que estava cansado de ter que dar suporte para a mãe. O amigo riu. A Patrícia abaixou a cabeça, mas não disse nada. Eu pagava as compras do mercado quase todo mês. Contribuía nas contas. Nunca pedi dinheiro a ele. Mesmo assim, ele falava como se eu fosse dependente. Eu comecei a evitar pedir qualquer coisa. Se precisava de algo, resolvia sozinha. Se tinha dúvida, guardava. Em algumas noites, eu ficava sentada na cama, lembrando do menino que eu levava na escola de mão dada, do garoto que chorou quando o pai morreu. E tentava entender em que momento eu tinha virado um peso. Mas eu não chorava na frente deles. Eu observava, anotava datas na minha cabeça, pequenos comentários, mudanças de comportamento. Teve um dia que encontrei um envelope com o nome da casa escrito numa folha de rascunho. Quando entrei na sala, eles esconderam rápido. O Marcelo disse que era só papelada do trabalho. Eu fingi que acreditei. A partir dali, eu parei de confiar totalmente. Não fiz escândalo. Não confrontei. Eu comecei a me proteger do jeito que dava. Passei a deixar meus documentos separados numa pasta só minha. Tirei fotos de algumas escrituras antigas com o celular. Liguei discretamente para o banco para confirmar algumas informações que estavam no meu nome. Eu ainda morava na mesma casa, mas dentro de mim eu já estava me preparando para alguma coisa. Porque quando o próprio filho começa a tratar a mãe como obstáculo, é porque ele já decidiu que quer passar por cima. A confirmação veio numa tarde de terça-feira. Eu tinha ido ao mercado e voltei mais cedo do que o normal. Quando abri o portão, vi um carro parado na frente. Não era de nenhum conhecido. Entrei devagar. A porta da sala estava entreaberta. Ouvi o Marcelo dizendo: "A documentação está quase pronta. É só resolver um detalhe com a assinatura." Meu coração acelerou. Entrei na sala como se não tivesse ouvido nada. Tinha um homem sentado à mesa com alguns papéis espalhados. Era outro corretor, diferente do primeiro que tinha ido lá meses antes. O Marcelo me olhou surpreso. "Ah, mãe, a gente estava só conversando." Eu perguntei sobre o que era. Ele respondeu com calma demais. Sobre a casa. Eu senti o chão sumir um pouco. Ele começou a explicar que tinha aparecido uma boa proposta, que seria melhor vender agora, que o dinheiro daria para comprar 2 apartamentos menores, um para eles, outro para mim. Eu nunca tinha autorizado nada. Eu perguntei desde quando a casa estava à venda. Ele disse que já fazia algumas semanas, mas que não queria me preocupar antes de ter certeza. Preocupar. Eu olhei para os papéis na mesa. Vi uma cópia da escritura. Vi meu nome impresso ali. Perguntei por que não tinham me chamado para conversar antes. Ele respondeu: "Porque a senhora sempre complica. A gente precisava agilizar." A Patrícia entrou na sala naquele momento.
Disse que era uma oportunidade única, que todo mundo sairia ganhando. Eu perguntei se já tinham anunciado. O Marcelo confirmou que sim. Disse que tinha feito fotos, colocado na internet, mostrado para alguns interessados, sem me dizer uma palavra. Eu voltei para o meu quarto sem discutir. Fechei a porta devagar. Ali dentro, eu tremi. Não era só sobre vender a casa. Era sobre decidir em minha vida como se eu não tivesse voz. Naquela noite eu quase não dormi. No dia seguinte, saí cedo e fui direto ao cartório, onde a escritura tinha sido registrada anos atrás, quando meu marido ainda era vivo. Levei meus documentos na bolsa. Esperei ser atendida. Quando sentei na frente da atendente, expliquei que queria confirmar a situação do imóvel. Ela puxou os dados no sistema. A casa estava exclusivamente no meu nome. Desde o falecimento do meu marido, eu tinha feito a transferência regular. O Marcelo nunca foi proprietário. Eu perguntei se alguém poderia vender o imóvel sem minha assinatura. Ela foi direta. Impossível. Aquilo me deu um alívio momentâneo, mas a traição já tinha acontecido. Ele estava negociando algo que não era dele. Voltei para casa em silêncio. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em tudo. Descobri que ele já tinha recebido uma proposta formal, que estava conversando sobre valores, que falava com o corretor como se fosse dono. Uma noite, ouvi ele dizer no telefone: "Minha mãe assina, é só questão de tempo." Eu entendi naquele instante. Ele não queria só vender. Ele queria me pressionar até eu ceder. Começaram as conversas mais diretas. Ele sentou comigo na cozinha e disse que eu precisava pensar no futuro, que aquela casa era grande demais para mim, que manutenção era cara, que ele estava me ajudando a organizar minha vida. Eu perguntei se aquilo era ajuda ou imposição. Ele ficou irritado. Disse que eu era ingrata, que ele estava pensando no melhor para todos, que eu precisava confiar nele. Confiar. Eu olhei para o rosto dele e não reconheci mais o menino que eu criei. Eu comecei a me proteger de verdade. Tirei cópia atualizada da matrícula do imóvel. Guardei comprovantes de que todas as contas estavam no meu nome. Separei recibos antigos de reformas que eu tinha pago. Passei a registrar datas das conversas mais importantes. Não contei nada para eles. Agia normal. Fazia o almoço. Respondia quando me chamavam. Mas por dentro, eu já sabia que aquela era a maior traição que eu já tinha vivido. Não era dinheiro. Não era só a casa. Era meu próprio filho tentando tirar de mim o único lugar que ainda guardava da história do pai dele. E pior, tentando fazer isso me convencendo de que era para o meu bem. Eu não chorei na frente deles. Eu comecei a planejar, porque naquele momento eu entendi uma coisa muito clara. Se eu não agisse, eu perderia não só a casa. Eu perderia minha dignidade. A situação explodiu num sábado de manhã. Eu acordei com vozes na sala. Não era só o Marcelo e a Patrícia. Tinha mais gente. Levantei, me arrumei e fui ver o que estava acontecendo. Quando entrei na sala, vi o corretor, um casal que eu nunca tinha visto antes, e o Marcelo sorrindo, mostrando os cômodos da casa. Ele estava fazendo visita, sem me avisar. O casal olhou para mim com aquele olhar constrangido. O corretor tentou disfarçar. A Patrícia estava ao lado da janela, fingindo naturalidade. Eu perguntei o que era aquilo. O Marcelo respondeu na frente de todo mundo: "Mãe, a gente já conversou sobre isso. Não faz cena." Não faz cena. Eu disse que ninguém tinha autorização para mostrar a minha casa daquele jeito. Ele respirou fundo, como se eu fosse uma criança difícil. "Essa casa precisa ser vendida. A senhora não está colaborando." O casal começou a recolher as coisas, visivelmente desconfortável. O corretor tentou dizer que talvez fosse melhor remarcar, mas o Marcelo continuou: "Eu estou tentando organizar nossa vida e a senhora só atrapalha." A palavra veio de novo. Atrapalha, na frente de estranhos, na frente de gente que estava ali para avaliar o lugar onde eu vivi mais de 30 anos. Eu senti o rosto queimar. Meu peito apertou, mas eu não gritei. Eu olhei para ele e perguntei: "Você está me expulsando da minha própria casa?" Ele respondeu frio: "Eu estou tentando resolver um problema." Eu entendi ali que o problema era eu. A Patrícia finalmente falou:
Disse que não era expulsão, que era só uma mudança necessária, que eu precisava aceitar que os tempos eram outros. O corretor pediu desculpas e saiu com o casal. A porta fechou. Ficamos só nós três na sala, eu ainda em pé, eles no sofá. O Marcelo levantou e disse que eu precisava parar de dificultar, que já tinha gente interessada, que eu estava segurando a vida dele. Eu perguntei desde quando a vida dele dependia de tirar o teto da própria mãe. Ele não respondeu. Só disse que eu precisava pensar melhor. Eu fui para o meu quarto. Fechei a porta e sentei na beira da cama. Eu não chorei alto, não bati porta, não fiz escândalo, mas ali foi o momento mais humilhante da minha vida. Ver meu filho me tratar como obstáculo diante de estranhos. Como se eu fosse um detalhe que precisava ser resolvido para o negócio acontecer. Naquela tarde, ele ainda bateu na minha porta e disse que era para o meu bem, que depois eu iria agradecer. Eu não respondi. Eu fiquei olhando para as paredes do quarto onde eu dormi ao lado do meu marido por tantos anos. Pela primeira vez, eu senti medo real de perder tudo, mas junto com o medo nasceu outra coisa. Eu parei de esperar que ele mudasse. Eu parei de acreditar que era só influência da Patrícia. Eu entendi que meu filho tinha escolhido me empurrar para fora. E naquele dia, enquanto eles conversavam na sala sobre propostas e valores, eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia sair dali como vítima. Eu ia sair de cabeça erguida. Mas antes disso, eu ia agir. Naquela noite, a casa parecia menor. Eu ouvi os dois conversando baixo na sala. Falavam de valores, de prazo, de oportunidade. Como se eu já não estivesse mais ali. Eu fiquei sentada na cama, no escuro. Não era só a possibilidade de perder a casa. Era perceber que meu próprio filho estava disposto a me empurrar para fora dela. Eu me senti fraca. Me senti usada. Passei anos colocando ele na frente de tudo. E agora eu era o obstáculo. Eu chorei. Em silêncio. Não foi um choro alto. Foi aquele choro que a gente segura para ninguém ouvir. Porque até a dor, às vezes, a gente aprende a esconder. Eu pensei no meu marido. Pensei no dia em que assinamos aquela escritura juntos. Pensei nas reformas que fizemos aos poucos, juntando dinheiro. Pensei no quanto aquela casa era história. Mas também pensei em outra coisa. Se eu continuasse parada, eles iam avançar. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz café como sempre. Falei pouco. Agi normal. Por dentro, eu já tinha tomado uma decisão. Eu comecei pelo que estava ao meu alcance. Abri o armário antigo onde guardava pastas com documentos. Separei a escritura original. Separei a certidão de óbito do meu marido. Peguei a matrícula atualizada do imóvel que eu tinha tirado no cartório dias antes. Coloquei tudo em uma pasta nova, só minha. Depois fui atrás das contas de água, luz, IPTU. Todas no meu nome, todas pagas por mim. Separei comprovantes dos últimos anos. Peguei também recibos antigos de reformas que eu tinha feito. Telhado, pintura, encanamento, tudo pago com o dinheiro do meu trabalho. Não era só papel, era prova. Enquanto isso, o Marcelo continuava falando sobre visitas e propostas. Dizia que estava quase fechado, que eu precisava decidir logo. Eu não discutia mais. Eu ouvia e guardava. Um dia, ele deixou um contrato preliminar em cima da mesa da sala. Eu esperei ele sair e li com calma. O documento mencionava a venda da casa, mas não tinha minha assinatura. Ele estava negociando sem ter o direito. Eu tirei foto do contrato com o meu celular. Voltei o papel para o mesmo lugar. Passei a prestar atenção nas ligações, nos nomes das pessoas, no número do corretor que aparecia na tela do telefone dele quando ele deixava em cima da mesa. Anotei discretamente. Eu também fui ao banco onde sempre mantive minha conta. Pedi extratos antigos que comprovavam que eu era a responsável pelas despesas da casa por anos. A gerente me conhecia há muito tempo. Perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que estava resolvendo algumas coisas. Não contei detalhes ainda. Eu queria ter tudo em mãos antes de dar qualquer passo. Em casa, comecei a reduzir minhas falas. Não pedi opinião. Não discutia planos. Não reagia às provocações.
Isso pareceu irritar o Marcelo mais ainda. Ele dizia que eu estava fria, que eu estava fazendo drama, mas eu já não estava no mesmo lugar emocional. Eu tinha entendido que aquela situação não era um mal-entendido. Era uma tentativa clara de me pressionar até eu ceder. Uma tarde, ele trouxe novamente o assunto da assinatura. Sentou na minha frente e disse que já tinha interessado sério, que a venda precisava acontecer logo, que eu estava atrasando a vida dele. Eu olhei para ele e perguntei por que tanta pressa. Ele respondeu que era oportunidade. Eu não discuti. Eu só disse que estava analisando. Ele saiu irritado. Naquela noite, eu revisei todos os papéis mais uma vez. Organizei em ordem. Fiz cópias. Guardei uma parte na bolsa que eu sempre carregava comigo. Eu também liguei discretamente para o cartório outra vez, só para confirmar que não havia nenhum pedido formal de transferência protocolado. Não havia. Isso me deu força. Eu comecei a avaliar o tamanho do dano. Emocional, perderia o último espaço onde ainda me sentia ligada ao meu marido. Social, ficaria dependente de um filho que já demonstrava não me querer por perto. Eu percebi que não era só uma questão de teto. Era dignidade. Eu também comecei a pensar nas possíveis consequências para ele. Se ele continuasse negociando algo que não era dele, poderia responder por isso. Eu não queria prejudicar meu filho, mas também não ia mais permitir que ele me empurrasse. No fundo do poço, eu encontrei uma clareza que eu não tinha antes. Eu não precisava gritar. Eu precisava agir. E agir da forma certa. Eu comecei a procurar na agenda antiga do meu marido um nome que poderia me orientar. Alguém que conhecesse nossa história. Alguém que entendesse de lei. Eu sabia que o próximo passo precisava ser firme, porque agora eu já não estava mais reagindo à humilhação. Eu estava me preparando para virar o jogo. O nome que eu procurei na agenda antiga do meu marido foi o do Dr. Álvaro. Ele era amigo do meu marido há mais de 20 anos. Sempre foi advogado. Já tinha nos orientado quando fizemos a transferência da casa depois que meu marido faleceu. Eu demorei 2 dias para criar coragem de ligar. Quando finalmente disquei o número, minhas mãos estavam suando. Ele atendeu. Eu me identifiquei. Ele reconheceu minha voz na hora. Perguntou como eu estava. Eu respondi que precisava conversar pessoalmente. Marcamos no escritório dele para a manhã seguinte. Eu saí de casa dizendo que ia resolver assunto no banco. O Marcelo nem perguntou detalhes. No escritório, eu sentei na frente do Dr. Álvaro e, pela primeira vez, contei tudo. Contei das visitas sem aviso, das tentativas de pressão, do contrato preliminar, da frase "minha mãe ainda mora comigo". Contei da humilhação na frente dos compradores. Eu não chorei enquanto falava. Eu expliquei. Ele ouviu em silêncio. Depois, pediu para ver os documentos que eu tinha levado. Examinou a escritura, a matrícula atualizada, os comprovantes de pagamento. Olhou as fotos que eu tinha tirado do contrato que o Marcelo deixou na mesa. Quando terminou, foi direto. A casa é exclusivamente sua, Dona Lúcia. Ninguém pode negociar nada sem sua autorização. O que ele está fazendo é, no mínimo, imprudente. Eu perguntei se ele poderia me obrigar a vender. Ele respondeu que não. Perguntei se ele poderia me tirar dali. Ele respondeu que não. Aquilo foi como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim. Mas o Dr. Álvaro continuou. Se ele está apresentando o imóvel a terceiros como se fosse proprietário, isso pode gerar problema jurídico. E para a senhora também, se não agir. Eu entendi. Não bastava saber que eu tinha razão. Eu precisava formalizar. Ele sugeriu o primeiro passo. Uma notificação extrajudicial. Um documento oficial, registrado em cartório, comunicando que o imóvel não estava autorizado para venda e que qualquer negociação deveria cessar imediatamente. Também sugeriu que eu notificasse formalmente o corretor, para evitar novas visitas. Eu respirei fundo. Perguntei se isso não seria exagero. Ele respondeu que exagero era permitir que continuassem tentando me pressionar. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse que queria fazer. Ali começou o plano. Primeiro nível. Legal.
Ele redigiu a notificação com base na documentação. Deixou claro que o imóvel era meu, que não havia autorização para a venda e que qualquer tentativa de negociação poderia resultar em medidas judiciais. Eu li o texto antes de assinar. Minha assinatura ali não era para vender, era para proteger. Segundo nível, social. O Dr. Álvaro sugeriu que, caso fosse necessário, poderíamos convocar uma reunião formal com o corretor e o Marcelo presentes, para esclarecer a situação diante de testemunhas. Eu concordei. Eu não queria gritar na sala da minha casa. Eu queria que a verdade fosse dita num ambiente onde ninguém pudesse distorcer depois. Terceiro nível, emocional. Essa parte foi minha decisão. Eu parei de buscar a aprovação do meu filho. Parei de tentar convencê-lo com lembranças do passado. Parei de justificar minha permanência na casa. Eu já tinha feito demais por ele. Não era mais tempo de implorar respeito. Era tempo de exigir. Quando voltei para casa naquele dia, senti algo diferente. O Marcelo estava na sala com o celular na mão. Perguntou onde eu tinha ido. Eu respondi que tinha resolvido um assunto antigo. Ele pareceu desconfiado. Mas eu não expliquei. 2 dias depois, o carteiro entregou a notificação registrada. Eu estava na sala quando o Marcelo recebeu o envelope. Ele abriu na minha frente. Leu. O rosto dele mudou. Ele olhou para mim como se não acreditasse. Perguntou o que era aquilo. Eu respondi com calma, que era a formalização daquilo que eu já tinha dito. A casa não estava à venda. Ele levantou a voz. Disse que eu tinha passado dos limites, que eu estava envolvendo advogado em problema de família. Eu olhei para ele e disse que quem transformou a família em problema foi ele. A Patrícia ficou em silêncio dessa vez. O Marcelo ameaçou cancelar tudo. Eu disse que era exatamente isso que ele precisava fazer. Naquela noite, a casa ficou pesada. Mas pela primeira vez, eu não me senti pequena. Eu sabia que aquilo ainda não era o fim. Mas agora eu não estava mais sozinha. Eu tinha documentos. Eu tinha orientação. E, principalmente, eu tinha decidido que não sairia dali pela porta dos fundos. Se houvesse confronto, seria do jeito certo. E eu estava pronta para ele. Depois que a notificação chegou, o silêncio dentro de casa mudou de tom. O Marcelo passou 2 dias quase sem falar comigo. Andava pela sala irritado, fechava portas com força, falava baixo com a Patrícia no quarto. Eu sabia que ele estava tentando entender até onde eu iria. Eu não voltei atrás. O Dr. Álvaro me ligou e disse que o corretor tinha respondido. Cancelou oficialmente as visitas e pediu desculpas pela situação. Disse que tinha agido baseado nas informações do Marcelo. Mas o doutor também sugeriu que fizéssemos uma reunião formal. Ele queria deixar tudo registrado, com o Marcelo presente, para evitar qualquer nova tentativa. Eu concordei. A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte, no escritório dele. Durante aquela semana, eu organizei tudo com calma. Revisei novamente os documentos. Coloquei a escritura, a matrícula atualizada, os comprovantes de pagamento, as fotos do contrato preliminar, tudo numa pasta simples, bem organizada. Não era excesso, era segurança. Eu também escrevi alguns pontos num papel pequeno. Não para ler lá, mas para não esquecer. Eu sabia que, na hora, a emoção podia tentar me calar. Eu não queria gritar. Eu queria falar pouco e claro. Na quinta-feira à noite, o Marcelo veio até meu quarto. Perguntou se eu realmente ia levar aquilo adiante. Eu respondi que sim. Ele disse que eu estava exagerando, que estava criando um escândalo desnecessário, que ninguém estava tentando me tirar nada. Eu olhei para ele e perguntei se ele tinha anunciado a casa sem minha autorização. Ele ficou em silêncio. Perguntei se tinha recebido propostas. Silêncio de novo. Eu disse que aquilo já era suficiente. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei sentada na cama, mas não chorei. Na manhã da reunião, acordei cedo. Tomei banho com calma. Escolhi uma roupa simples. Uma blusa lisa, saia discreta, sapato fechado. Nada chamativo, nada frágil. Eu me olhei no espelho antes de sair. Vi uma mulher cansada, mas firme. Não era mais a mãe pedindo compreensão. Era a dona da casa defendendo o que era dela.
Peguei a pasta, conferi se todos os documentos estavam ali e saí. No caminho até o escritório do Dr. Álvaro, meu coração acelerou algumas vezes. Pensei se aquilo ainda poderia se resolver sem confronto. Pensei se meu filho perceberia sozinho o erro. Mas eu sabia que ele só tinha parado porque recebeu um documento oficial. Não porque entendeu. Quando cheguei, o Marcelo já estava lá. Ele evitou meu olhar. Sentou do outro lado da mesa, braços cruzados. A Patrícia estava ao lado dele, com expressão tensa. O Dr. Álvaro nos cumprimentou com formalidade. Eu sentei e coloquei a pasta sobre a mesa. Minhas mãos estavam frias, mas minha voz não. Eu sabia que aquela reunião não era só sobre a casa. Era sobre respeito. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para não baixar a cabeça. A sala do Dr. Álvaro era simples. Mesa grande, cadeiras alinhadas, nada de luxo. Mas naquele momento, parecia um tribunal. Ele começou pedindo que todos se mantivessem calmos. Disse que a reunião tinha o objetivo de esclarecer fatos e evitar problemas maiores. O Marcelo já estava nervoso. Disse que aquilo era exagero, que era uma conversa de família, não um caso jurídico. O doutor respondeu que a partir do momento em que um imóvel é anunciado sem autorização da proprietária, deixa de ser apenas conversa de família. Eu fiquei em silêncio. O doutor pediu para eu confirmar diante de todos se havia autorizado qualquer negociação da casa. Eu disse que não. Ele perguntou ao Marcelo se havia anunciado o imóvel. O Marcelo tentou justificar. Disse que estava apenas sondando o mercado, que não tinha fechado nada, que era para o meu bem. O doutor abriu a pasta e colocou sobre a mesa a cópia do contrato preliminar que eu tinha fotografado. Perguntou se aquilo era apenas sondagem. O Marcelo ficou sem resposta por alguns segundos. Disse que ainda faltava minha assinatura. O doutor respondeu que o simples ato de negociar algo que não lhe pertence já era grave, que poderia configurar responsabilidade civil e até penal, dependendo da situação. A Patrícia tentou intervir. Disse que a intenção era ajudar, que a casa era grande demais para mim, que estavam pensando no futuro. Eu olhei para ela e disse com calma que pensar no meu futuro sem me consultar não era ajuda, era invasão. O doutor então explicou, de forma clara, que a casa estava exclusivamente no meu nome, que não havia qualquer direito automático do Marcelo sobre o imóvel, que se ele insistisse em divulgar ou negociar, poderíamos entrar com medida judicial imediata. O Marcelo ficou vermelho. Disse que eu estava colocando advogado contra o próprio filho. Eu respondi que ele tinha colocado compradores dentro da minha casa sem minha autorização. O silêncio tomou conta da sala. O doutor então apresentou a notificação já registrada e informou que qualquer nova tentativa de negociação resultaria em ação formal. Mas ele não parou aí. Disse também que, considerando a situação, seria prudente formalizar um termo deixando claro que eu não autorizava o uso da casa para qualquer finalidade comercial ou de venda sem minha assinatura expressa. Ele colocou o documento na mesa. Pediu que o Marcelo lesse. Eu observei o rosto do meu filho enquanto ele passava os olhos pelas linhas. Ele percebeu que a situação tinha saído do controle dele. Não era mais conversa na sala. Não era mais pressão emocional. Era papel. Era lei. Ele tentou mudar o tom. Disse que não queria brigar, que tudo tinha saído do eixo, que só estava tentando organizar a vida. Eu perguntei se organizar a vida dele incluía me tratar como obstáculo. Ele não respondeu. O doutor foi firme. Disse que, se o Marcelo insistisse, poderíamos registrar boletim de ocorrência por tentativa de negociação indevida e danos morais, considerando a exposição pública da situação. Eu não queria prejudicar meu filho. Mas eu também não estava mais disposta a ser pressionada. Eu falei pela primeira vez de forma direta. Você entrou com estranhos na minha casa. Você anunciou algo que não é seu. Você me chamou de peso. Isso não é cuidado. Isso é desrespeito. Minha voz não tremeu. O Marcelo abaixou os olhos. Pela primeira vez, ele não estava na posição de quem controlava a situação. Ele estava sendo confrontado com os próprios atos.
Depois de alguns minutos de silêncio, ele disse que cancelaria qualquer negociação imediatamente. O doutor pediu que isso fosse registrado por escrito. Ele assinou um termo declarando que não realizaria qualquer ato de venda ou divulgação do imóvel sem minha autorização. Também ficou estabelecido que qualquer futura decisão sobre a casa dependeria exclusivamente de mim. A Patrícia permaneceu quieta. A reunião terminou com o doutor deixando claro que qualquer descumprimento seria tratado judicialmente. Quando levantamos, o Marcelo tentou se aproximar. Disse que não precisava ter chegado àquele ponto. Eu respondi que eu também não queria que tivesse chegado. Mas quem levou até ali foi ele. Saí do escritório com a pasta debaixo do braço. Eu não estava eufórica. Eu estava firme. A justiça ali não foi grito. Foi limite. Nos dias seguintes, o Marcelo cancelou oficialmente o anúncio da casa. O corretor confirmou por escrito que não havia mais qualquer divulgação. Algumas pessoas que tinham visto a casa ficaram sabendo da situação. O comentário circulou. Não houve escândalo público, mas houve constrangimento suficiente para ele entender que aquilo não podia mais acontecer. Em casa, o clima ficou pesado por um tempo. Mas uma coisa tinha mudado de forma definitiva. Ele já não falava comigo como antes. Já não usava o tom de quem decide por mim. E eu já não baixava a cabeça. Alguns dias depois, ele bateu na porta do meu quarto. Entrou sem a mesma arrogância de antes. Disse que tinha errado. Que não tinha pensado nas consequências. Que estava sob pressão financeira. Que queria crescer, melhorar de vida, sair daquela situação. Eu ouvi. Ele pediu desculpas. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi arrependimento real no rosto dele. Mas o pedido de perdão veio depois que a lei entrou na conversa. Não antes. Eu disse que aceitava o pedido de desculpas como mãe. Mas que como dona da casa, as regras estavam claras. A casa não estava à venda. E meu respeito não era negociável. Ele abaixou a cabeça. Saiu do quarto em silêncio. Eu fechei a porta e sentei na cama. Não senti alegria. Senti dignidade. Eu não tinha expulsado ninguém. Eu não tinha feito escândalo. Eu tinha usado o que era meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti mais um peso dentro da própria casa. Depois da reunião, a casa ficou diferente. Não porque os móveis mudaram de lugar, mas porque as posições dentro dela mudaram. O Marcelo passou algumas semanas mais quieto. Evitava tocar no assunto. Evitava também qualquer comentário sobre venda, mudança ou organizar a vida. Ele cancelou oficialmente o anúncio. O corretor me enviou uma mensagem confirmando que o imóvel não estava mais disponível. Aquilo me deu segurança. Mas as consequências não ficaram só dentro da casa. Alguns conhecidos do Marcelo ficaram sabendo que houve problema com a venda. Não houve escândalo público, mas o constrangimento foi suficiente para que ele entendesse que agir por impulso pode trazer retorno. No trabalho, segundo ele mesmo me contou depois, precisou explicar por que tinha anunciado um imóvel que não estava no nome dele. Ele sentiu o peso da imprudência. Eu não comemorei isso. Mas eu entendi que, às vezes, a consequência ensina mais do que qualquer conselho de mãe. Dentro de casa, eu estabeleci limites claros. Passei a trancar meus documentos. Passei a deixar bem definido que qualquer decisão sobre a casa dependeria exclusivamente de mim. Não era mais conversa aberta. Era regra. O Marcelo tentou se aproximar algumas vezes. Veio conversar sobre o passado. Disse que estava pressionado por dívidas. Que queria sair do aluguel que pagava antes de voltar para minha casa. Que via na venda uma saída rápida. Eu ouvi. Mas também falei. Disse que dificuldade financeira não justifica desrespeito, que planejar crescimento não inclui passar por cima da própria mãe. Ele ficou em silêncio. A Patrícia mudou o comportamento também. Já não fazia comentários sobre vida moderna ou mudança necessária. O tom ficou mais cauteloso. Algumas semanas depois, eu tomei outra decisão. Eu não queria continuar vivendo num ambiente onde o respeito só apareceu depois de ameaça jurídica. Eu não queria viver com medo de nova tentativa. Eu conversei com o Dr. Álvaro novamente. Perguntei sobre possibilidades de proteger ainda mais o imóvel.
Ele sugeriu que eu formalizasse um testamento claro, definindo que qualquer herança só seria discutida após minha morte e sob condições que eu determinasse. Eu fiz. Não por vingança, mas por organização. Depois disso, eu sentei com o Marcelo e deixei claro que eu permaneceria na casa enquanto quisesse, e que, se ele e a Patrícia desejassem autonomia, precisariam construir isso com os próprios recursos. Alguns meses depois, eles decidiram sair. Alugaram um apartamento. Não foi uma briga. Foi uma consequência natural. Eles entenderam que ali não haveria mais espaço para pressão. Quando vi a casa mais silenciosa outra vez, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Voltei a receber minhas amigas para café sem pedir autorização. Voltei a assistir televisão na sala. Voltei a andar pelos cômodos sem sentir que estava invadindo o espaço de alguém. Eu reorganizei alguns ambientes. Tirei móveis que me lembravam discussões. Deixei a casa mais leve. Também comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito. Me matriculei num curso de artesanato no centro da cidade. Sempre gostei de trabalhar com as mãos, mas nunca tinha feito algo só por prazer. Conheci novas pessoas. Passei a sair mais. A casa deixou de ser apenas memória do passado e virou espaço de presente. O Marcelo continuou vindo me visitar. No começo, as visitas eram tensas. Depois foram ficando mais naturais. Ele me pediu perdão mais de uma vez. E eu aceitei. Mas o perdão não apagou o que aconteceu. Ele aprendeu que mãe não é obstáculo. E eu aprendi que amor não pode ser confundido com submissão. Hoje, quando olho para trás, eu vejo que aquele dia na sala, quando ele disse que eu estava atrapalhando a vida dele, foi o ponto mais baixo. Mas também foi o ponto que me acordou. Se eu tivesse assinado por medo, se eu tivesse cedido para evitar conflito, eu teria perdido não só a casa, eu teria perdido minha voz. Eu não precisei gritar, eu não precisei expulsar ninguém. Eu precisei organizar, buscar ajuda e agir com firmeza. Isso mudou tudo. Meu filho não é meu inimigo, mas ele precisou entender que mãe também tem limite. Hoje eu vivo sozinha na casa que construí com meu marido. Cuido do meu jardim. Recebo visitas. Pago minhas contas. Durmo tranquila. E quando alguém me pergunta se eu não tenho medo de envelhecer sozinha, eu respondo que solidão é diferente de desrespeito. Eu prefiro paz com espaço do que companhia com humilhação. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.